Alô, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O Androcenter convida, que essa nossa conversa é a respeito de infertilidade e medicina sexual, que a gente faz diretamente aqui de Curitiba, aqui do Androcenter, explicando que essa nossa conversa, apesar de ser uma conversa séria e comprometida, ela não substitui uma consulta com um profissional especialista. A gente está com uma super convidada, então hoje o Androcenter convida, tem a grata satisfação de contar com a ilustre presença de uma colega psicóloga. Nossa convidada de hoje, ela tem formação em psicologia e também em sexologia e também em terapia de casais. Ela é mestre, já é doutoranda em sexualidade masculina. Ela também é autora de 2 livros, um livro chamado Educação Sexual Começa em Casa e Na Cama com a Sexóloga, Eliani Mariucci. Eliani, seja muito bem-vinda ao Androcenter Convida. Então, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos inscritos e seguidores. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Feito muito terapias online, onde eu atendo tanto o homem, adulto, como a mulher. E também casais. Eu, desde que me formei há 32 anos atrás, eu trabalho com sexualidade. Mas desde que eu me formei, o meu foco já era esse. E eu só atendo casos sexuais. Retomando aqui também no YouTube, o meu canal aqui é Prazer Sem Neura, convido todos a seguir. O sexo é brincadeira de gente grande, então a gente não tem que levar tão a sério assim. Se a pessoa começa a levar o sexo muito a sério, começa a ter muita tensão, muita ansiedade. Não, gostei. Eu vou levar para os meus canais isso. Legal. Realmente é uma brincadeira. E o tema da nossa conversa de hoje, então, será masturbação, riscos e benefícios, mitos e verdades. Então, Eliani, sempre no início das nossas lives eu faço uma breve introdução ao tema, até mesmo para a gente poder contextualizar um pouquinho e explicar qual que foi a nossa motivação em abordar o assunto. Então, a sexualidade e a vida sexual, elas são consideradas hoje em dia pilares da qualidade de vida. E não sou eu que estou falando, isso quem fala é a Organização Mundial da Saúde. Então o sexo é uma das atividades mais prazerosas que se tem conhecimento. Ele traz inúmeros benefícios, como relaxamento, alívio da tensão e da ansiedade, além de uma sensação de prazer muito intensa. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sexo ele não precisa ser necessariamente realizado na presença de uma parceria e não se resume em penetração ou então em sexo oral. Em se tratando de um ato sexual diverso, é onde entra a questão da masturbação, que por definição é um ato de estimulação dos próprios órgãos genitais, que pode ser manual ou então por meio de objetos, com o objetivo de obtenção de prazer sexual. E você sabe que registros históricos, já em cavernas, eles sugerem que os seres humanos eles praticam essa estimulação há mais de 10 mil anos. Era um ato que fazia parte da prática e rituais de várias culturas antigas, como os sumérios, o Egito Antigo, os maias e até mesmo a Grécia Antiga. E ao longo da história, por motivos religiosos e até mesmo por conta da descoberta dos espermatozoides, essa prática, então, de desperdício dos espermatozoides começou a ser vista como algo vulgar e muitas vezes com maus olhos. Mas a verdade é que é uma prática que existe e que faz parte da vida de uma parcela bastante significativa da população. Então, com o objetivo de desmitificar o tema, falar dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos, dos seus mitos e verdades, então que nós contamos hoje com a presença da Eliani aqui, para a gente poder discutir um pouquinho a respeito. E já abrindo a discussão, a masturbação ela é uma das primeiras expressões da sexualidade, especialmente entre os adolescentes masculinos. E a masturbação ela pode ser encarada como um modo de autoconhecimento corporal e do prazer? E aí? Sem dúvida nenhuma, né? Porque quando você se toca, você sente. E essa sensação remete, né, leva para o pensar. Então, assim, normalmente a masturbação ela inicia ali quando os órgãos sexuais secundários, né, começam a amadurecer. Ou seja, quando o menino começa a crescer o pênis, os testículos, começa a produzir os espermatozoides. Então, a sensação começa a vir nesse corpo, porque tem ali hormônios fazendo com que esse impulso aconteça. E aí o físico se modificando faz com que automaticamente os pensamentos venham também com mais facilidade. E as sensações fazem com que o pensamento, que é esse abstrato, também aconteça, porque vem uma sensação diferente no corpo. O adolescente toca, ele tem mais chance de se conhecer, porque ele sabe o que está acontecendo com o corpo dele,
do que aquele que, por questões educacionais de dentro de casa, né, que foi falado não, que a masturbação é feio, ou que não pode, ou que cria pelo na mão, ou que coisas que a gente cego, ouve falar. já viu que... Não, isso eu nunca ouvi, essa é a primeira vez também. Pelo na mão, cegueira, então pode ficar tranquilo que não causa nenhum tipo de problema nesse sentido, né? Ao contrário, nós psicólogos incentivamos o ato da masturbação para esse autoconhecimento. Você como psicólogo, eu acho que você pode trazer isso aqui pra gente. Quem que se masturba mais, homem ou mulher? Olha, as mulheres cresceram muito nesse aspecto, mas os homens ainda ganham nesse aspecto, né? Eles ainda estão em primeiro lugar. E aí tem uma coisa que é interessante a gente observar. Por que o homem se masturba mais do que a mulher? Então, pela uma questão física, porque o pênis, ele é bem aparente e ele pega, ele sente. Então, dali para seguir num ato, fica muito favorável, fica muito próximo. A mulher, olha só, se ela se olha, ela abaixa o olhar, ela vai ver o quê? Os pelinhos ou nada, porque não tem um broto como o pênis tá ali, né, visível, dificultando essa sensação. E aí temos a educação, né, que o sexo era para o homem curtir, a mulher tinha a obrigação de reproduzir. Isso vem lá de muitos e muitos e muitos anos atrás, né, gerações e gerações. Então a mulher ficou sempre em segundo lugar nesse aspecto. Mas hoje em dia, eu trabalhando aí com a sexualidade adulta já há anos, vejo que a mulher cresceu muito nesse aspecto. E que bom! Então, hoje em dia, a gente como urologista, a gente acabou abraçando essa causa de ser o médico do homem, assim como o ginecologista é médico da mulher, e os adolescentes masculinos, eles vêm a cada dia mais procurando o consultório do urologista. E aí, nesse sentido, assim, nós como urologistas, e até familiares de adolescentes, ou até mesmo os adolescentes. Então, existe uma idade certa para começar a se masturbar? O que é normal e o que não é normal do desenvolvimento do adolescente nesse início do autoconhecimento? E aí depende muito do ambiente que esse pré-adolescente convive, né? Se falam sobre sexualidade, se as amizades dele estão voltados para isso. Então é um conjunto de fatores, né? Às vezes começa aos 10 anos, às vezes com os 12, às vezes com os 14. Na verdade, desde a puberdade, que é o começo aos 8 anos até 12, 13, 14 anos, que já é o início da adolescência, convencionou-se que é o mais normal iniciar a masturbação. É o ato de tirar o prazer do próprio corpo individualmente. E você, como educadora, eu vi que você tem um livro que fala a respeito disso, né, dessa parte da educação sexual. Tem muitos pais, provavelmente, que vão acessar esse conteúdo. Como que os pais, eles devem abordar esse tema da masturbação com os filhos, né? Tema áspero, espinhoso. Não é muito fácil o pai ter toda a abertura, o pai e a mãe ter toda a abertura com o adolescente para abordar esse tema, né? Você tem alguma dica, você como educadora, para esses pais? Como eu oriento? Para esses pais falarem de si próprio, ou trazerem para as conversas do dia a dia sobre a sexualidade. Quando eu falo sexualidade, eu estou falando do beijo, do abraço. Se beijem na frente dos filhos, que eles se abracem, né, tenham alguma atitude de carinho, de afeto, demonstrando que essa atitude ela é bem-vinda e que existe a sexualidade entre o pai e a mãe. Porque quando o filho percebe isso, ele fica mais pronto para ele, quando ele perceber uma sensação diferente no corpo dele, nova, né, que está chegando aí nessa adolescência, ele ter liberdade de perguntar o pai e a mãe. E aí, quando esse filho pergunta, o pai e a mãe poder responder. Mas não partiu dele porque talvez ele não tivesse esse caminho aberto dentro de casa. Percebe a diferença? Tá passando uma cena de um beijo ou mesmo do ato sexual na TV. Tem pais que correm e desligam. Não, deveria aproveitar esse momento e falar que aquilo é uma brincadeira de gente grande. Percebe como a coisa fica tão mais leve? Olha, eles estão... E aí os pais podem até verbalizar. Eles estão fazendo sexo. Se o filho estiver no momento da curiosidade, estiver pronto para saber, ele vai perguntar, pai, o que é sexo?
Mas se ele não tá voltado para isso, se não for o momento dele, ele não vai perguntar. Falar, abrir esse caminho, falando de sexualidade, de sentimentos, né? De que isso pode acontecer, de que masturbação é o toque individual, até porque o adolescente não está pronto ainda para ter uma vida a dois, né? Ou para assumir as consequências de uma vida a dois. Tem que sentir esse caminho aberto. E veja bem, falar de sexo é falar da nossa natureza, do que é nosso. Por que a gente tem que ter vergonha do que é nosso? Com relação ao acolhimento da família com o adolescente. Então, porque se esse adolescente não aprender isso em casa, ele provavelmente ele não vai aprender isso aí na escola, né? Nossas escolas ainda são muito tradicionais, elas acredito que elas ainda não estão preparadas para isso. E aí, aonde que esse adolescente vai aprender? Ele vai aprender com os amigos, que muitas vezes sabem menos do que ele, ou então na internet através da pornografia. Então eles vão ter uma imagem totalmente distorcida do que é o sexo, o que é a vida sexual, né? Então, se for ver um filme pornográfico, ele de verdade ele não tem nada, né? Boa parte das vezes ele traz, inclusive, violência contra a mulher, colocar o que é normal, responder o que o adolescente pergunta, né? Você não precisa colocar ele do teu lado e falar assim, ó, senta aqui que agora a gente vai ter uma conversa de 45 minutos e eu vou explicar para você tudo a respeito de sexo, masturbação, o que pode, o que não pode. E fazer com que as coisas fiquem mais naturais, né, Helene? Acho que esse que é o caminho melhor, não é? É, exatamente. E eu lembro perfeitamente que eu perguntava assim para minha mãe, e a vovó e o vovô fazem sexo também? Porque era quebrar aquela imagem, né? Daquela coisa pura, né? E aí eu tinha 2 tios que eram imensos, assim, gordos, né? E eu lembro que eu perguntei, e a tia Tereza e o tio Valdir também fazem sexo? Então, assim, na minha cabeça, até eu entender que, né, todo mundo fazia para poder ter os filhos. Da onde veio todo mundo, né? Exatamente, porque eu realmente não estava pronta, mas a minha mãe viu, né, que a outra estava pronta. Então ela chamou as duas imaginando que eu, por ser mais velha, também estaria. Mas foi muito bem-vindo. Acho que a partir daí, como veio da minha mãe, eu me senti mais confortável. Então eu senti segura. Sempre a informação veio da mãe, ou seja, de uma fonte segura, onde eu podia confiar, né? Então, assim, isso me fez muito bem. Sempre parta desse adulto de confiança do adolescente para saber das coisas. E sabe que eu prometi para os meus seguidores, aqui para os meus inscritos, que eu ia falar de masturbação feminina também, porque esses tempos atrás eu levei um puxão de orelha, porque eu fiz um vídeo a respeito de masturbação e eu tratei só da parte masculina. E aí vieram várias inscritas, né? Você acha que masturbação é só homem, mulher também se masturba, então, especialmente a gente está lidando também com essa parte da masturbação feminina, pelo bastante adequado puxão de orelha que eu levei de algumas inscritas do canal aqui falando a respeito. Eu queria fazer alguma coisa um pouquinho dinâmica, Helene. Eu vou botar alguns mitos e verdades aqui no meio da nossa conversa, tá? Mito ou verdade? Todos se masturbam da mesma maneira? Não, tem gente... Nossa, tem muitas formas de masturbação. Normalmente é com a mão, né? E aí o movimento da mão, seja assim, seja assim, seja assim, isso aí é de cada um. Até porque, assim, não existe uma receitinha. Cada um vai mexer do jeito que gosta mais, que sente isso. Inclusive daí que às vezes vem alguma coisa talvez patológica ou então não tão boa da masturbação. Existem alguns casos onde a gente vê que as pessoas praticam uma masturbação idiosincrática. Então o que acontece? Elas começam a conseguir só a alcançar o orgasmo de um jeitinho próprio delas, e isso aí faz com que boa parte das vezes, quando vai para uma relação real, a parceria que está tendo uma relação real com essa pessoa não consegue estimular o genital do mesmo modo que a pessoa consegue, e aí tem problema para chegar no orgasmo. Isso é uma coisa que a gente vê, especialmente em pessoas que acabam abusando um pouquinho da masturbação. Exatamente. Então, como é importante a gente quebrar esse ciclo vicioso da falta de informação, que faz com que por gerações e gerações as pessoas não saibam do que existe, e aí, não sabendo o que existe, não vai conseguir passar também para os filhos, né? Toda essa informação, né? Olha que legal esse
esse feedback bacana que o Miguel trouxe aqui. E emendando mais um mito ou verdade aqui, ó. Mito ou verdade? As mulheres que utilizam sugadores de clitóris se tornam dependentes deles. Assim, Esse é um negócio polêmico, né? Esse tá polêmico, né? Assim, eu não aconselho um sugador de clitóris de forma frequente. Para ser usado eventualmente como um estímulo diferente, ok. Mas não assim, por exemplo, mulheres que não têm um par, né, e de repente não estão mais interessadas em ter alguém, ficar sempre com o vibrador ou sempre com esse sugador. Porque assim, desenvolve sim uma necessidade daquele estímulo intenso, né? Intenso e focado ali. Então ela acaba não percebendo as outras sensações do corpo. Ela embota, né? Na prática eu vejo isso claramente. É igual os nossos os homens, né, que aprenderam a se masturbar junto com o filme pornográfico. Câmeras, é um estímulo sexual muito grande, é muito maior do que tem na relação A2 ou A3, né, na relação real. Exato. Né? É uma coisa assim, que o foco é nos genitais, continua com aquele pênis sempre em ereção, 100%, aquilo nunca cai, nunca brocha, tá sempre lindo. O que é bem normal, né? O que é bem normal esse tipo de coisa, né? Então, assim... Pessoal, é uma ficção, pessoal. Vocês não têm que achar que isso é verdade. Filme pornográfico não é verdade, é ficção, é obra. É você querer se comparar com o Indiana Jones, é você querer se comparar com o Batman. E aí fica com aquilo na cabeça e sempre esperando que um dia vai encontrar uma parceira que faça daquele jeito, muito fora da realidade. Ele fica sempre numa expectativa. Aí você coloca algo focado ali que diz... Né? Qual homem que vai conseguir dar esse prazer o tempo inteiro num tempo prolongado? Não vai acontecer, é irreal. E olha que legal que o Dan colocou pra gente, que o pornô é sempre mais agressivo, mas uma masturbação mais tântrica e sem pressa gera um orgasmo muito mais intenso. Né? Muito mais focado nas sensações, né? Na tudo aquela sensação. O Dan tá por dentro das coisas, eu inclusive ia falar. Vamos mais pro mito e verdade aqui. Masturbação reduz o desejo sexual. Masturbação reduz, ao contrário, a masturbação ela pode aumentar o desejo. Então, assim, você que se toca, você que, né, tem esse hábito, né, de se perceber, tende a ficar mais ligado, né, ao seu corpo, mais ligado às sensações, às fantasias. E isso é que faz aumentar o desejo. Ao invés de retirar o desejo, na verdade, a masturbação, ela tende a aumentar o desejo. Como qualquer coisa na vida. Tudo que a gente faz que é gostoso, a gente vai querer fazer de volta. Quando a gente não faz alguma coisa, a gente não sabe que é gostoso e não vai querer fazer. Justamente, então, quando a pessoa, que é uma das características que a gente começa a observar de uma masturbação patológica, naquela masturbação que o homem ele começa a se masturbar, ou então a mulher começa a se masturbar, de uma frequência que acaba afetando as suas atividades diárias, né? Então, ele acaba deixando de sair à noite, ou deixando de fazer alguma coisa que ele gostava, por exemplo, ele gostava de sair com os amigos, gostava de sair com o pessoal da escola, da faculdade, ele deixa de fazer isso aí para se masturbar. Ou então ele começa a deixar de trabalhar para se masturbar, ele acaba deixando coisas do seu dia a dia para fazer o ato. E aí sim que ele começa a ter alguma coisa patológica, né, Helene? Para tudo tem um limite. Mesmo aquilo que é bom, né? A gente tem que saber fazer, no tanto que é a mesma coisa. Você fez um pudim maravilhoso, você come o pudim inteiro, a hora que você terminou de comer, você está com vontade de vomitar. Quer dizer, não dá para encher a barriga desse jeito, né? Tem um limite. Mais um mito e verdade que eu vou colocar aqui. Se masturbar melhora a ejaculação precoce. Ejaculação precoce a gente sabe que boa parte das vezes é psicogênico, então eu vou deixar com o pessoal da saúde mental. O que você acha, Leni? Se masturbar melhora a ejaculação precoce. Depende do como se masturba, né? Se você se masturbar desregradamente, por exemplo, com um filme pornô na frente, a tendência é você aumentar a sua ejaculação precoce. Você não vai ajudar em nada, você só vai piorar o caso. Agora, a gente, inclusive, nós terapeutas sexuais, temos um exercício
que é com a masturbação, né? Que o homem se toca e ele mesmo interrompe antes que ele ejacule, ou seja, quando ele percebeu o primeiro impulso físico, aquela primeira sensação que está chegando para ele ejacular, ele para o movimento. E aí ele espera um pouco, né? Deixa essa sensação passar e ele volta a se tocar. Ele faz isso por 3 vezes. Então ele estimula e interrompe, deixa aquela ansiedade, aquela sensação maior abaixar. Então ele estimula, deixa a sensação abaixar. E assim ele repetir esse ato da masturbação de forma regrada, né, que é esse exercício, ter um certo controle quando a ejaculação precoce dele é um condicionamento físico. Mas, falando do homem, se ele repete muitas vezes, né, esse ato de ejacular rapidinho, o corpo dele fica condicionado a sempre a ser rapidinho. Então, esse exercício que eu falei, ele vai corrigir esse condicionamento físico. Agora, a gente precisa trabalhar a ansiedade. Então, assim, a masturbação, ela pode melhorar o quadro de ejaculação rápida, mas ela pode também piorar o quadro de ejaculação rápida. Tudo depende de como isso é conduzido. Eu acho que isso ainda é um tabu que ainda não é muito conversado, né? Então lá, o homem ou a mulher que descobre que a sua parceria se masturba, isso deve gerar algum tipo de preocupação, desconforto ou alerta? Então quando alguém descobre que o parceiro está fazendo esse tipo de prática e é alguma coisa preocupante, não é chamar para fazer junto? O que o pessoal da psicologia orienta nesse caso? Ó, então falando dos homens, né? Então, primeiro a mulher precisa saber, a masturbação foi a primeira forma do homem sentir prazer. Ele aprendeu a se masturbar sozinho. Naquela época ele não tinha nada na cabeça, ele estava aprendendo. Não tinha você ainda, né? Não existia nada. Não tinha você ainda, né? Na época que você não existia na vida dele ainda, era o que ele tinha, né? Exatamente. Então, assim, a mulher tem que ter essa compreensão. E não significa que o homem está se masturbando, ele está pensando numa pessoa específica. Ele pode estar pensando numa artista, ele pode estar pensando na própria mulher. É muito comum os homens, né, casados, quando se tocam, eles pensam na própria mulher, porque ela é o foco. É com ela que ele sente prazer. A energia sexual está ali com ela. Então, assim, e mesmo porque nem sempre ela vai estar disponível para ele, né? Então, às vezes, né, tem filho, às vezes trabalha, às vezes chega cansado em casa, às vezes quando está naquela hora de namorar, acaba não dando tempo, né? Então nada impede que ele não possa se tocar pensando nela, né? Ela não é. Exatamente. E se ele pensar numa outra que esteja distante? E aí a traição não? Não é porque a cabeça dele é o universo. Ela só não pode saber. Ela nem tem que saber. Só essa aí já dava uma outra live, hein? Se masturbar pensando em outra é traição? Exatamente. Porque ela não tem que saber. A cabeça dele é a particularidade dele. E o mesmo, Gustavo, a mulher também. A gente está aqui falando da masturbação masculina, mas a mulher também tem momentos que é interessante que ela mesma se toque, curta esse prazer, independentemente de alguém. Não é só o homem. A gente fala mais do homem porque sempre se entendeu que a masturbação era livre para o homem, a mulher não. A mulher depende do homem para sentir prazer? Não. São corpos que têm os mesmos direitos. E se pensar no Brad Pitt ou no George Clooney, a gente não fica nem um pouco preocupado, porque a gente sabe que eles são muito mais bonitos que a gente mesmo. Mas elas também não vão conseguir chegar longe. Estão tão inacessíveis que não merecem. É diferente, de repente, você percebe o teu marido, né? Eu me coloco no lugar, que está ali sempre comentando sobre a vizinha, falando da vizinha, olhando a vizinha, aí você pega ele se masturbando com mais frequência. Aí, obviamente, você vai entender que ele está pensando na vizinha. Aí, realmente, é algo para se discutir a dois. Então, essas perguntas que vão aparecer aqui na sequência, pois são perguntas que vieram para a gente lá pelo Instagram. A masturbação, ela pode ajudar a resolver problemas de ereção? Pode ajudar, desde que seja assim orientado pelo profissional
né? O como fazer, em que momento fazer, porque é um conjunto de coisas, de orientações, né? Então, assim, ir lá se tocar da forma que o homem sabe, daquele jeito tradicional dele, do mesmo jeito, na mesma intensidade, dificilmente vai, até porque ele já desenvolveu uma disfunção erétil. Então, assim, a masturbação regrada por um profissional pode ajudar. Esse é o diferencial que a gente tem que, né, orientar. A gente atende bastante pacientes aí que já estão numa fase intermediária da vida, né? Então, lá, os seus 65, 70 anos, onde às vezes acontece da parceria ter algum tipo de problema, né? Problema de saúde, às vezes passou por um problema de um tumor, um AVC, e às vezes a parceria ela não está disponível temporariamente para manter esse relacionamento sexual. Então, às vezes, a masturbação ela é um modo da preservação da função erétil. Porque se a gente for ver assim, o pênis, como qualquer órgão do nosso corpo, se ele não é utilizado, ele pode atrofiar, ou ele pode hipotrofiar. Mesma coisa que você pensar, por exemplo, se ficar 6 meses sem mexer um braço, quando você for tentar mexer o braço não vai mexer mais. O músculo já atrofiou, a inervação já ficou comprometida. Então, nesses casos aí, onde a parceria, onde a esposa, né, temporariamente não está disponível, né, por problemas de saúde, às vezes até problemas conjugais, aí, talvez a masturbação ela pode ser um exercício, ela pode ser uma prática para poder manter a função erétil desse pênis saudável, né? Isso, exatamente, para manter essa função erétil. Segunda pergunta, eu acho que essa aqui é uma pergunta de uma seguidora. Há 4 meses flagrei meu marido se masturbando escondido. Isso me afetou. Acho que não estou dando conta dele. O que devo fazer para ele parar com isso? Então, às vezes, eu acho que ela encontrou, ela flagrou o marido se masturbando, e às vezes eu acho que ela está achando que ela não está dando conta, que ela não é suficiente para ele. Se ele estava escondido, é porque ele já percebeu que de alguma forma ela iria repreendê-lo, percebe? Está faltando o que entre esse casal? Conversa. Diálogo, intimidade. Ele poderia estar se masturbando e ela está sabendo e está tudo bem. Agora, veja bem, ele se escondeu e ela se afetou mais ainda, porque ela sentiu o ato da masturbação como uma traição. Na cabeça dessa mulher, pela frase que ela escreveu aqui, ele está traindo ela. Então, o que a gente tem que trabalhar? Essa sensação de traição que ela tem. Então, ela tem que procurar dialogar, trazer essa intimidade para o verbal. Eu sempre falo assim, fazer sexo oral, ou seja, conversar sobre o assunto. Falar bastante sobre o assunto, quanto mais falar, melhor. Aqui, ó, o Miguel que está com a gente aqui colocou, ó, masturbar em conjunto com a parceria é muito bom. Então, talvez, acho que fica um recado para essa nossa seguidora e para nossa e talvez ter um diálogo um pouquinho maior, trazer esse ato para dentro do jogo sexual do casal. Exatamente. Tem sim, então nesses casos a gente pode empregar o uso de medicações oral, a gente pode usar a medicação injetável e também as próteses penianas. Então, tem cura, sim. Eu lembro uma vez que entrou um homem de 55 anos no meu consultório, brigando comigo na primeira sessão. Ele entrou na sala já falando que quem falou que Viagra resolvia os problemas dos homens. Como assim? O que eu estou devendo? Não estou nem sabendo o que está acontecendo. E ele sentou na minha frente e ele meio que esbravejava, né? Bravo porque Viagra não resolvia, que era mentira, que ele tinha sido enganado. Então, na verdade, aí eu fui investigar a história dele. Ele era um homem extremamente inseguro, que estava no segundo casamento, se apaixonou por uma mulher bem mais jovem, uma mulher bonita, linda, maravilhosa, e ele não se sentia o suficiente para essa mulher. Ele não se sentia potente o suficiente para essa mulher. E aí o que ele fazia? Ele tomava Viagra e ia para as relações. E aí chegou uma hora que essa medicação não fazia mais efeito, porque ele estava tão impactado que o pênis subia e caía no meio da relação. Era tanta adrenalina que o Viagra não dava conta, né? Exatamente. Tanta adrenalina, porque a adrenalina faz o pênis cair. Ó, pessoal, atenção, então, a adrenalina é broxante. Então, é broxante. É um hormônio que foi feito pra gente lutar ou fugir, não pra namorar. Exato. Um pouquinho assim,
beleza, mas nunca um montão, né? Então, nesse finalzinho aqui, abrir para você nas suas considerações finais. Então, assim, Gustavo, eu acho que esse papo foi maravilhoso, né? Mas 1 hora a gente consegue só despertar um pouquinho da curiosidade de todo mundo. Você vê, a gente que está sempre falando sobre isso, eu como profissional, você também como profissional, a gente se empolgou, né, e descontraiu e 1 hora voou. Agora eu fico imaginando para quem está nos assistindo, nos acompanhando ainda, quantas dúvidas emergiram, né? Quantas coisas vieram na cabeça e que eles não partilharam por alguma razão aqui. Então, eu deixo o meu convite né, para todas essas pessoas que estiveram aqui conosco, agradeço a participação e deixo também o convite para que vão lá no meu Instagram, sexóloga Eliane Mariucci, e assistam. Inclusive já está aqui embaixo, eu coloquei aqui já o teu contato aqui embaixo. Obrigada. Também lá no Dr. Gustavo, né? Os meus seguidores, sigam o Dr. Gustavo, ele está sempre tirando dúvidas aí sobre as questões físicas, sobre o homem, né? Hoje a gente tem focado muito o homem no meu canal, então sigam lá também, meus seguidores. Podem nos chamar lá pelo direct, e participando também, que a gente está lá para isso, para continuar esse bate-papo, para continuar essa conversa, sempre, né, com esse propósito de ser mais livre, de ser mais leve, né, de falar como qualquer outro assunto. E é isso, não tem um recado, mas tem um convite, né, para que nos sigam lá e a gente continue esse bate-papo tão gostoso aí. E me diga uma coisa, eu posso dar aquele spoiler que a gente conversou só no estúdio antes de começar a live, não? Pode. Ó, então eu fiquei sabendo, spoiler que eu acho que vai acontecer, a Eleni tem um canal que tem mais de 100 mil inscritos no YouTube, que ela prometeu que ela vai reativar. Então o que acontece? Depois eu vou disponibilizar essa live aqui também para ela colocar lá no canal dela também, e aí ela prometeu que vai reativar o canal do YouTube dela também, e isso vai ajudar muita gente. Isso, Prazer Sem Neura. Prazer Sem Neura. Aqui é o canal da Eliane. Então, Prazer Sem Neura, vão lá, eu já sou inscrito, vão lá, se inscrevam também, que tem muito conteúdo de qualidade. Eu conheci a Eliane ano passado, a gente estava no congresso de sexualidade humana aqui em Curitiba, eu já conheci ela pelas redes sociais, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e posso dizer para todos vocês que essa simpatia que ela é aqui no vídeo, ela é ao vivo também, é uma pessoa sensacional, maravilhosa. Quero agradecer o convite do Dr. Gustavo. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, e a gente volta aí se falar em algum momento. Espero vocês também lá no meu Instagram, e os meus seguidores que estão aqui, sigam o Dr. Gustavo, ele está aí com o @ dele, vai ser um prazer a gente continuar essa nossa conversa sempre. Um abraço para vocês. Boa noite, pessoal, obrigado e até a próxima.